38. Sou grato ao Dr. Alfred Robitzek, de Viena, por ter me apontado 2 lapsos da fala registrados por um antigo autor francês, que aqui transcrevo sem fazer a tradução. Brantôme, 1527 até 1614. Vies des dames galantes discours secundi, si aige cogneu une tres belle et honesti dame de par le mondi, qui devisanti avec un honeste gentilhomme de la cour des affaires de la guerre durant ses civiles et le lui dit, je oi dire que l'héroe affecti, FAICT, rompre tous les réticences de ce pays-là. Et le voulut dire les pontes. Penses, PENSES, que venant de coucher de avec son mari, ou songeante à son amante, elle avait encore sinon phrase en la bouche et le gentilhomme s'en échauffa en amours de elle pour se moche. Une autre dame que j'ai cogneu entretenante, une autre grande dame plus quelle était lui. L'un anti était exaltante ses beautés, elle lui dit après, non, madame, ce que je vous en dis neste point pour vous adultérer, voulant dire adulater, comme elle le habila, ainsi penses, quelle songeoit a adulterer. Uma observação, eu não sei falar essa língua, então eu tentei pelo menos pronunciar o mais próximo possível. Retornando ao texto. 39. Evidentemente, também existem exemplos mais modernos de doubles entendres sexuais, nascidos de lapsos da fala. A senhora F. estava descrevendo sua primeira aula num curso de línguas, abre aspas. É muito interessante, o professor é um jovem inglês muito simpático. Logo na primeira aula, ele me deu a entender durch die Bluse, que seria através da blusa, travessão. Quero dizer, durch die Blume, abre colchetes, literalmente através das flores, e indiretamente, fecha colchetes, que preferiria dar-me aulas particulares, fecha aspas, abre parênteses, de Strofer, fecha parênteses.
No procedimento psicoterapêutico que emprego para resolver e eliminar os sintomas neuróticos, é muito frequente eu deparar com a tarefa de descobrir pelos ditos e associações aparentemente casuais dos pacientes um conteúdo de pensamento que se esforça por permanecer oculto, mas que, não bastante, não consegue deixar de denunciar inadvertidamente sua existência das mais variadas maneiras. Nisso, os lapsos da fala prestam com frequência os mais valiosos serviços, como eu poderia mostrar com alguns exemplos muito convincentes e ao mesmo tempo curiosíssimos. Por exemplo, um paciente fala sobre sua tia e, sem reparar no lapso, chama-a sistematicamente de minha mãe, ou então uma paciente se refere ao marido como seu irmão. Assim, eles me chamam a atenção para o fato de terem identificado essas pessoas entre si. Travessão, de as terem incluído numa série, o que implica uma recorrência de um mesmo tipo em sua vida afetiva. Outro exemplo, um rapaz de 20 anos apresentou-se em meu consultório com as seguintes palavras, abre aspas, sou pai de fulano de tal, que se tratou com o senhor, perdão, eu quis dizer que sou irmão dele, ele é 4 anos mais velho do que eu, fecha aspas, compreendi assim que, por meio desse lapso, ele quis expressar que, tal como o irmão também adoecera por culpa do pai, que, como o irmão, desejava tratar-se, mas que era o pai quem mais necessitava de tratamento. Noutros casos, uma combinação de palavras que sou estranha ou uma expressão que parece forçada basta para revelar que um pensamento recalcado participa dos ditos do paciente que encobrem uma outra motivação. Por conseguinte, tanto nas perturbações mais grosseiras da fala quanto nas mais sutis, que ainda podem ser classificadas sob o título de lapsos da fala, penso que não é a influência do efeito de contato dos sons, mas sim a influência de pensamentos situados fora do dito intencionado, que determina a ocorrência do lapso e fornece uma explicação adequada para o equívoco ocorrido. Não pretendo pôr em dúvida as leis que regem a maneira como os sons se modificam mutuamente, mas, por si só, essas leis não me parecem ter eficácia suficiente para perturbar a enunciação correta da fala. Nos casos em que estudei e investiguei com rigor, essas leis não representam mais do que o mecanismo preformado, não tem acento, então acredito que seja preformado, mas alguns podem ler como pré-formado, de que se serve por conveniência, uma motivação psíquica mais remota, mas sem sujeitar-se à esfera da influência dessas relações, entre colchetes, fonéticas. Num grande número de substituições, os lapsos da fala desconsideram por completo essas leis fonéticas
Nesse aspecto, estou de pleno acordo com Wundt, que, como eu, presume que as condições que regem os lapsos da fala são complexas e vão muito além dos efeitos de contato dos sons. Se considero aceitas essas influências psíquicas mais remotas, como são chamadas por Wundt, nada me impede, por outro lado, de admitir também que, nas situações em que se fala apressadamente e a atenção está algo distraída, as condições que regem os lapsos da fala podem restringir-se facilmente aos limites definidos por Meringer e Mayer. Ainda assim, para alguns dos exemplos compilados por esses autores, parece mais plausível dar uma explicação mais complexa. Tomo, por exemplo, um dos casos citados acima. Es war mir auf der schweste Brust so schwer. Será que aqui o som schwe ou schwe simplesmente suplantou, entre colchetes, verdranget, o bru de igual valência como uma antecipação dele? Dificilmente se pode descartar a ideia de que os fonemas componentes de schwe foram ainda habilitados para essa supremacia graças a uma relação especial. Esta só poderia ser a associação Schwester, entre colchetes, irmã, travessão Bruder, entre colchetes, irmão. Ou talvez também Brust der Schwester, entre colchetes, seio da irmã, que leva a outros grupos de pensamentos, e é este auxiliar invisível por trás dos bastidores que dá ao inocente Schwe o poder cujo êxito se manifesta como um equívoco da fala. Existem outros lapsos da fala em que podemos supor que o verdadeiro fator perturbador é alguma semelhança fonética com palavras e sentidos obscenos. A distorção e a deformação deliberadas de palavras e expressões, tão caras às pessoas vulgares, têm a finalidade exclusiva de explorar ocasiões inocentes para aludir a temas proibidos. E esse jogo com as palavras é tão frequente que nada haveria de assombroso em sua ocorrência inadvertida e contrária à vontade da pessoa. A essa categoria, sem dúvida, pertencem exemplos como eis, sheis, Weibi Chen. Isso tudo foi uma palavra só. Abre parênteses, em vez de Eiwei Se Cheibi Chen. Fecha parênteses. Apopus Fritz. Abre parênteses, em vez de apropos. Fecha parênteses. Locus capital, abre parênteses, em vez de lotus capital, fecha parênteses, etc. E talvez também a alabusterbatse, abre parênteses, alabasterbutse, fecha parênteses, de Santa Maria Madalena, abre colchetes, ich fordere Sie auf das Wohl unseres Chefs auf zustoßen, fecha aspas, abre colchetes, acredito que seja a tradução.
Convido-os a arrotarem a saúde de nosso chefe. Fecha colchetes. Certamente nada mais é do que uma paródia inintencional que ecoa uma paródia deliberada. Se eu fosse o chefe homenageado na cerimônia em que o orador cometeu esse lapso, provavelmente refletiria sobre a esperteza dos romanos em permitirem aos soldados dos imperadores triunfantes exprimirem em canções satíricas suas críticas íntimas ao homem festejado. Meringer nos conta que ele próprio, ao saudar certa vez alguém que, por ser o membro mais velho de uma sociedade, era familiarmente tratado pelo título honorífico de senex, ou reticências autis, entre colchetes, velho. Senexel, disse-lhe: Prost, abre colchetes, a sua saúde, fecha colchetes, senex autes. O próprio Meringer ficou chocado com esse engano. Abre parênteses, Meringer e Mayer, 1895, fecha parênteses, talvez possamos interpretar seu afeto se considerarmos o quanto a forma autes se aproxima da expressão insultuosa, abre aspas, alter essel, fecha aspas, abre colchetes, burro velho, fecha colchetes. Existem poderosas punições internas para qualquer falta de respeito para com os mais velhos, abre parênteses, ou seja, reduzindo isso aos termos da infância, do respeito para com o pai, fecha parênteses. Espero que não escape ao leitor a diferença de valor entre essas interpretações, cuja comprovação é impossível, e os exemplos que eu mesmo compilei e expliquei através de análises. Mas, se ainda me apego secretamente à minha expectativa de que até os lapsos da fala aparentemente simples podem ser explicados pela interferência de uma ideia meio suprimida que está fora do contexto intencionado, o que me atrai para isso é uma observação de Meringer, extremamente digna de nota. Diz esse autor que é curioso que ninguém se dispõe a admitir que cometeu um lapso da fala. Há pessoas muito sensatas e honestas que se ofendem quando lhes dizemos que cometeram um lapso. Eu não ousaria fazer uma generalização tão ampla quanto a de Meringer ao dizer ninguém. Mas o sinal de afeto que se segue à revelação do lapso e que é claramente da natureza da vergonha tem seu significado. Pode ser comparado ao aborrecimento que sentimos quando não conseguimos lembrar um nome esquecido. E a nossa surpresa diante da tenacidade de uma lembrança aparentemente indiferente e indica invariavelmente que algum motivo contribuiu para o advento da interferência. A distorção de um nome, quando intencional, equivale a um insulto, e é bem possível que tenha a mesma significação em toda uma série de casos em que aparece sob a forma de um lapso inadvertido. A pessoa que, uma vez, como relata Mayer, disse Freuder em vez de Freud, pode ter pouco antes proferido o nome Breuer,
Mary Jeremiah, 1895, e que em outra ocasião falou do método de tratamento Freuer, travessão breudiano. Provavelmente era um colega não muito entusiasmado com esse método, mas adiante no capítulo relativo aos lapsos da escrita, apresentarei um exemplo de distorção de um nome que certamente não pode ser explicado de nenhuma outra maneira. Nesses casos, o fator perturbador interferente é uma crítica que precisa ser posta de lado, por não corresponder no momento à intenção do falante. Inversamente, a substituição de um nome por outro, a apropriação do nome de outra pessoa e a identificação por meio do lapso do nome devem significar um reconhecimento que, por alguma razão, tem de permanecer em segundo plano por ora. Uma experiência dessa natureza, extraída de seus tempos de estudante, é-nos descrita por Sándor Ferenczi. Em meu primeiro ano ginasial, pela primeira vez na vida, tive de recitar um poema em público, abre parênteses, diante da classe inteira, fecha parênteses. Estava bem preparado e fiquei atônito ao ser interrompido logo no começo por uma gargalhada geral. O professor logo me explicou o motivo dessa estranha reação. Eu dissera corretamente o título do poema, Aus der Ferne, entre colchetes da distância, mas, em vez de atribuí-lo ao seu verdadeiro autor, indiquei meu próprio nome. O nome do poeta é Alexander Sándor, em húngaro, Petőfi. A troca foi favorecida pelo fato de termos o mesmo prenome, porém, indubitavelmente, a causa real foi que, naquela época, eu me identificava em meus desejos secretos com esse famoso poeta-herói, mesmo conscientemente. Meu amor e admiração por ele beiravam a idolatria. Por trás desse ato falho, é claro que se encontra também todo o lastimável complexo da ambição. Uma identificação semelhante através da troca de nomes foi-me narrada por um jovem médico. Tímida e reverentemente, ele se apresentara ao famoso Virchow como Dr. Virchow. O professor voltou-se para ele surpreso e perguntou, abre aspas, o senhor também se chama Virchow? Fecha aspas. Não sei como o jovem ambicioso justificou o lapso cometido, travessão. Se recorreu à desculpa lisonjeira de que se sentira tão insignificante diante daquele grande nome que o seu próprio não pôde deixar de escapar-lhe, ou se teve a coragem de admitir que esperava um dia tornar-se um homem tão importante como Virchow, e de pedir ao professor que não o tratasse com tanto menosprezo por causa disso. Um desses dois pensamentos, travessão, ou talvez ambos simultaneamente, travessão, podem ter confundido o jovem ao se apresentar. Por motivos de natureza extremamente pessoal, devo deixar indeterminado se uma interpretação semelhante é também aplicável ao caso que se segue. No Congresso Internacional de Amsterdã, em 1907, minha teoria da histeria foi alvo de vivos debates. Num inflamado discurso contra
contra mim, um dos meus mais vigorosos adversários cometeu repetidamente lapsos que assumiram a forma de ele se colocar em meu lugar e falar em meu nome. Por exemplo, dizia, abre aspas, sabe-se que Breuer e eu provamos reticências, fecha aspas, quando só poderia ter pretendido dizer, abre aspas, Breuer e Freud, fecha aspas. O nome desse meu oponente não tem a menor semelhança com o meu. Esse exemplo, assim como muitos outros casos em que os lapsos da fala a troca de um nome por outro, mostra-nos que tais lapsos dispensam inteiramente o auxílio prestado pela semelhança do som e podem ocorrer unicamente com o apoio de relações ocultas no conteúdo. Em outros casos bem mais significativos, é a autocrítica, a oposição interna ao próprio enunciado que obriga o sujeito a cometer um lapso da fala e mesmo a substituir pelo oposto aquilo que tenciona dizer. Com assombro, observa-se então como o texto de uma afirmação anula a intenção dela e como o lapso da fala expõe uma insinceridade interna. O lapso transforma-se aqui num meio de expressão mímica, travessão. Frequentemente, de certo, a expressão de algo que não se queira dizer torna-se um meio de trair a si mesmo. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando um homem não muito afeito às chamadas relações sexuais normais, em seu contato com as mulheres, interveio numa conversa sobre uma moça que dizia ser coquette, entre colchetes, coquette, só que com K e duas letras T's no final. Afirmando, abre aspas, se tivesse que se haver comigo, ela logo perderia esse hábito de coetierne, abre colchetes, palavra inexistente. Fecha colchetes, sem dúvida só uma outra palavra, coitieren, abre colchetes, praticar o coito, fecha colchetes, poderia ter sido responsável por essa alteração na palavra pretendida, coquetieren, entre colchetes, coquetear. Travessão. Ou este outro caso, abre aspas, temos um tio que há meses se mostra muito ofendido por nunca o visitarmos. Aproveitamos a oportunidade de sua mudança para uma casa nova para fazer-lhe a tão adiada visita. Ele pareceu muito alegre por ver-nos e, quando nos despedimos, disse com muita emoção: de agora em diante espero vê-los ainda mais raramente do que antes. As contingências favoráveis do material linguístico muitas vezes determinam a ocorrência de lapsos da fala que têm o efeito francamente estarrecedor de uma revelação, ou produzem todo o efeito cômico de um xiste, travessão. É o caso do exemplo seguinte observado e relatado pelo Dr. Heidler. Abre aspas, esse encantador chapéu novo, suponho que você mesma o tenha aufgepatzt, abre colchetes, em vez de aufgeputzt, que significa enfeitado. Não é?
travessão, disse uma dama a outra em tom de admiração. Mas teve de interromper o elogio pretendido, pois sua crítica silenciosa de que os enfeites do chapéu, entre colchetes, Rutaufiputz, eram uma patzerei, ou seja, uma barafunda, fora indicada com demasiada clareza por esse lapso indelicado para que qualquer outra expressão de admiração convencional soasse convincente. Mais branda, porém também inequívoca, é a crítica contida no seguinte exemplo. Abre aspas, uma dama em visita a uma conhecida foi ficando muito impaciente e cansada com a conversa enfadonha e prolixa dessa última. Quando, enfim, conseguiu libertar-se e se despedir, foi outra vez detida por uma nova enxurrada de palavras da companheira, que a acompanhara até o vestíbulo e, quando ela já ia saindo, obrigava-a a ficar de pé junto à porta e a continuar ouvindo. Por fim, ela interrompeu a anfitriã com a pergunta: a senhora está em casa no vestíbulo? Entre colchetes, Vorzimer. Somente ao ver a expressão atônita da outra foi que ela reparou em seu lapso. Cansada de ficar tanto tempo em pé no vestíbulo, ela tencionara interromper a conversa com a pergunta: a senhora está em casa de manhã, Vormittag? E o lapso traiu sua impaciência ante a nova retenção. O exemplo seguinte, testemunhado pelo Dr. Max Graf, é uma advertência que chama a autoobservação. Na Assembleia Geral da Associação de Jornalista Concórdia, um jovem membro que estava sempre sem dinheiro fazia um discurso violentamente oposicionista e, em sua excitação, disse, é uma palavra só, Vorschussmitglieder, abre colchetes, membros do empréstimo, fecha colchetes, em vez de Vorstand Mitglieder, ou seja, membros da diretoria, ou Ausschussmitglieder, ou seja, membros da comissão. É que esses últimos estão autorizados a aprovar empréstimos e o jovem orador realmente acabara de fazer uma solicitação de empréstimo. Vimos antes, pelo exemplo do Vorschwein, que um lapso da fala pode ocorrer facilmente quando se faz um esforço para suprimir palavras insultuosas. Dessa maneira, dá-se vazão aos próprios sentimentos. Um fotógrafo que decidira abster-se de usar palavras da zoologia ao lidar com seus empregados desajeitados, dirigiu-se nos seguintes termos a um aprendiz que tentava despejar uma grande bandeja cheia até a borda e, ao fazê-lo naturalmente, derramou metade do conteúdo no chão. Abre aspas, mas, homem, primeiro, Chopsen, sie, um pouco, fecha aspas, logo depois, em meio a uma longa reprimenda a uma assistente que quase estragara uma dúzia de chapas valiosas por desleixo, ele disse, abre aspas, será que você é tão
horniverbrante, reticências, fecha aspas.